Estamos iniciando mais uma aula de metodologia da pesquisa. Hoje trataremos do tema instrumentos para a coleta de dados. Nas aulas anteriores, nós tratamos da natureza, da abordagem, dos fins e dos meios para a realização das pesquisas. Além disso, a gente teve uma aula sobre as metodologias que podem ser utilizadas para a realização de pesquisas. E hoje nós trataremos dos instrumentos para a coleta de dados de pesquisa. O que são instrumentos? Quando um chefe de cozinha, ele tem que fazer um jantar, um almoço, o que ele precisa utilizar? Ele tem alguns instrumentos, as suas facas, as suas colheres, as suas panelas. Nós, enquanto pesquisadores, também temos instrumentos para realizar as nossas atividades de pesquisa. Que instrumentos são esses? Eles não são objetos, mas eles são procedimentos, formas de realizar a pesquisa. E hoje a gente vai conhecer alguns desses procedimentos. Como instrumentos para a coleta de dados, então nós temos revisão sistematizada, coleta documental, entrevista, questionário, expedição, história de vida ou história oral, observação, técnicas de vídeo ou fotografia. Essas são só algumas dos instrumentos que a gente pode utilizar para realizar pesquisas. Existem outros, mas aqui nós vamos nos atentar a esses que foram previamente listados. Revisão sistematizada. É aquela revisão que a gente faz, na literatura, verificando tudo que já existe a respeito do assunto a ser investigado. O que é importante na revisão sistematizada? Que ela seja previamente pensada, principalmente os termos de busca quando se trata da internet, que tipo de informação se está buscando. Por isso que é muito importante que a definição do problema de pesquisa e dos objetivos de pesquisa estejam muito claros, para que a revisão sistematizada ocorra da melhor forma e a pessoa não se perca, que ela não fuja da temática e do assunto a ser investigado, e que ela vá em todo tipo de fonte, livros, artigos e todo o material disponível em termos de literatura para o assunto que está sendo investigado. A coleta documental é uma outra forma de busca de informação, ou seja, busca de informação nos documentos. Quais tipos de documentos? Aonde eu vou buscar essa informação? Vai depender da natureza, da pesquisa que você está realizando e dos seus objetivos. Você poderá procurar informações em fontes primárias ou secundárias. As fontes primárias são aquelas que ainda não receberam um tratamento analítico para as informações. Podemos citar o exemplo de documentos oficiais, reportagens, cartas, contratos, diários, filmes, fotografias, gravações. Já as fontes secundárias, podemos falar de relatórios de pesquisa, tabelas estatísticas, relatórios de empresa. Todas essas informações elas já passaram por algum tipo de tratamento. Por isso são secundárias. O que privilegiar? Quais dados eu devo tratar? O pesquisador deve privilegiar as fontes primárias. É claro que não vai desprezar fontes secundárias, mas deve privilegiar as fontes primárias. Entrevista é uma forma de coleta, de dados muito utilizada pelos pesquisadores. Então, você vai ter que primeiro identificar seu público-alvo, ou seja, quem eu vou entrevistar.
delimitar esse público, né, para que a pesquisa se torne viável e criar um roteiro, ou seja, um roteiro estruturado para a entrevista. O que eu quero, as perguntas. E essas perguntas elas podem ser abertas, ou seja, eu tenho um tema e deixar o pesquisado falar à vontade, ou ela pode ser semi-estruturada, ou seja, eu posso mesclar questões abertas com questões fechadas. Além disso, eu posso me utilizar de grupos focais e fazer entrevistas em grupo, lançando um tema e deixando que o grupo traga as informações. As histórias de vida também são muito bem-vindas em termos de entrevista, onde a gente se centra em um sujeito que vai falar a respeito de todas as suas histórias, desde que estejam dentro da temática da investigação. Temos também a entrevista projetiva, ou seja, aquela que trabalha com imagens e que faz com que o sujeito tente resgatar memórias a respeito do tema de investigação. Quais são os cuidados que nós devemos ter ao realizar a entrevista? Primeiramente, ser simpático, ter um contato cordial e educado com o entrevistado, deixar a pessoa muito à vontade e, principalmente, deixar claro os objetivos da sua pesquisa e os cuidados éticos, que são indispensáveis para qualquer pesquisa. Existe legislação específica a respeito e o entrevistado deve assinar um termo que se chama termo livre esclarecido, aonde ele aceita participar da pesquisa e toma conhecimento de todos os aspectos envolvidos na organização e no desenvolvimento da pesquisa. Não é possível realizar entrevista, possível é, mas não é o ideal que se realize entrevista sem o consentimento do entrevistado. É importante que se faça uma pergunta de cada vez, sem atropelar o entrevistado e deixá-lo confuso, ou mesmo conduzir a entrevista para algo que o pesquisador já tem como hipótese, né? É importante deixar o entrevistado à vontade, tá? Para responder da forma como ele achar melhor. E é importante pensar também na forma de registro da entrevista. Se a entrevista ela vai ser registrada por meio de áudio, de vídeo, de anotações, de respostas escritas. E ao terminar a entrevista, seja cordial, agradeça, deixe as portas abertas para futuros contatos. E principalmente é importante que a gente dê um retorno para o entrevistado a respeito da entrevista realizada, né? Às vezes a gente faz a entrevista e esquece de dar o retorno a respeito da investigação. Isso também é muito importante. O questionário. O questionário é um formulário que vai ser respondido pelo entrevistado de forma objetiva. É o survey que a gente falou anteriormente. E existem tipos de perguntas para os questionários. Pode ser perguntas de uma única resposta ou de respostas múltiplas, onde o entrevistado terá várias opções em termos de resposta. Pode-se trabalhar com perguntas abertas também no questionário e com perguntas de escala, né? Ou de escala Likert, onde se pode partir de escalas do simples para o complexo ou com categorias que a gente possa estar definindo para que o entrevistado responda dentro daquela escala definida. A expedição é uma outra forma também de realização de coleta de dados. É quando se vai a campo, né, e explorar o ambiente de pesquisa. E ele
tem uma grande vantagem a expedição, porque trabalha diretamente com a fonte primária. Você vai diretamente no lugar onde a informação precisa ser coletada. Eu coloquei essa imagem que mostra a Antártida. Então, pesquisas de expedição podem ser feitas em lugares mais longínquos, mais remotos, mas também podem ser feitos diretamente no campo de atuação aonde a gente precisa realizar a pesquisa. História de vida ou história oral é uma outra forma de realização de pesquisa, onde a gente vai estar coletando as informações diretamente com o sujeito e onde ele vai abrir seu coração e contar todas as histórias, né, sua trajetória em momentos específicos de vida. Porque a gente, na pesquisa, tem foco, né? Então, é importante que o foco seja o objeto das histórias. Então, as memórias e a historicidade são muito presentes neste tipo de entrevista. A observação também é uma outra forma de realização de coleta de dados. Então, ir para uma sala de aula para observar a prática de um professor, ou ir para uma empresa ver como os gestores realizam a sua atividade laboral, né, como é que é a relação dos sujeitos com os demais membros da equipe. Coisas desse tipo podem ser feitas dependendo do objetivo da pesquisa, e envolve o olhar do pesquisador a respeito, né, do que ele está observando. E é importante que esse tipo de pesquisa ele busca assim, principalmente as questões da cultura, ou a cultura da empresa, ou a cultura da escola, ou a cultura de qualquer outro espaço, né? Até a cultura do laboratório, a cultura, por exemplo, dentro de um laboratório, como é que as pessoas se relacionam, como é que são realizadas as atividades, enfim. Vários ambientes podem ser pesquisados por meio da observação. A observação é um meio muito potente de coleta de informação. E a pesquisa também é importante destacar, por meio da observação, ela pode ser participante ou não participante. O sujeito pode só ficar observando de longe, né, numa posição mais de neutralidade, ou ele pode se envolver, né, nesse processo de observação. É importante que a observação ela seja feita com objetivos claros, que o sujeito defina antes de vir observar o que será observado. Tá? E que haja um diário de bordo, um caderno, um local para anotações, ou que se faça a filmagem, a gravação do que está sendo observado, sempre com a autorização do sujeito que será objeto da pesquisa. Técnicas de vídeo ou de fotografia também têm sido muito utilizados na área da pesquisa, principalmente nesse momento onde o universo virtual e as imagens têm sido muito utilizadas. Então, ao coletar dados por meio de vídeo ou de fotografia, é importante trabalhar com os evocadores de memória por meio de recursos audiovisuais. O que são os evocadores de memória? Se eu trago uma foto, né, eu estou provocando no sujeito que está observando aquela foto ou que está assistindo um vídeo, né, lembranças a respeito de um determinado fato ou de um determinado momento. Então isso provoca as memórias e estimulam as lembranças. E é muito bom como objeto, né, como forma, instrumento para realizar a pesquisa. Então, o que fazer com os dados coletados? Eu fiz entrevista, ou fiz um grupo focal, ou investiguei documentos,
O que eu faço com esse material? Então, por isso que a gente viu que é preciso ter, primeiramente, a minha pesquisa é quantitativa ou é qualitativa? Se ela for quantitativa, eu vou ter que selecionar dentro daqueles materiais, né, organizá-los de forma a me dar informações por meio de números. Geralmente são tabelas, gráficos que eu vou estar criando com as informações a partir de categorias criadas, né, para aquelas informações. Já se a abordagem for qualitativa, eu vou ter que fazer toda uma análise de falas, de expressões, criar também categorias para esses dados, ver toda a proposta da pesquisa. Quando a pesquisa é quantitativa, eu trabalho de forma mais estatística. Quando a pesquisa é qualitativa, o tratamento é mais descritivo. E a análise? A análise, se for quantitativa, será por meio de gráficos. Já a análise qualitativa trabalhará com categorias. Então é importante também perceber que isso não é estático, que eu posso estar articulando. Uma pesquisa quantitativa pode ter dados qualitativos e uma pesquisa qualitativa pode também ter dados numéricos. Isso também não descaracteriza a opção. Ou ela ser uma pesquisa mista, que trate das duas formas, das duas abordagens de forma articulada. Em termos de instrumento de pesquisa, então conseguimos ver todos os tipos ao qual a gente se propôs a tratar nessa aula. É claro que existem outros tipos de instrumentos de pesquisa, mas hoje nós tratamos da revisão sistemática, a coleta documental, a entrevista, os questionários, a expedição, as histórias de vida, observação, técnicas de vídeo e fotografia, mas existem outras possibilidades. Tá? Essas são algumas delas. A nossa aula então se encerra por aqui. Fiquem bem e até a próxima.